Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, é que todo mundo sabe, não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. E hoje eu quero falar um pouco sobre a tenda de Davi, ou a reconstrução da tenda ou do tabernáculo de Davi. Os futuristas da ala Banza Louca, eles usam o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no qual São Tiago, que era bispo de Jerusalém, se utiliza da profecia de um profeta chamado Amós, onde esse profeta dizia que um dia a tenda de Davi seria reconstruída. Em vários vídeos eu questiono os futuristas perguntando em qual texto bíblico do Novo Testamento possui uma profecia para a reconstrução deste maldito terceiro templo de Jerusalém que eles tanto esperam. Então eles descobriram esse texto de Atos dos Apóstolos. São Tiago falou isso justamente no concílio de Jerusalém, no qual, né, São Tiago diz ali que a tenda de Davi seria reconstruída. Mas será que São Tiago estava se referindo ao templo de Jerusalém? Que na verdade o templo de Jerusalém tem nome. É o templo de Salomão, Zorobabel e também o templo de Herodes. Não existe o templo de Davi. O que seria esse tabernáculo de Davi? E teologicamente, o que isso simbolizava para os apóstolos? Vamos ver isso neste vídeo. Prestem atenção no texto. Eu vou ler o texto todo e vou explicar que nada tem a ver com o Templo de Jerusalém, tá, gente? Até porque naquela época o templo ainda estava de pé, não tinha sido destruído. Havia sim a esperança da destruição desse templo, porque Jesus Cristo profetizou isso em Mateus 24. Jesus Cristo disse: o templo seria destruído. E não profetizou nenhum outro templo a não ser o seu próprio corpo. E aí que entra a profecia de Amós. Prestem atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 13 ao 20. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me. Disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs. Ele já começa falando sobre algo que até o momento era estranho para os judeus, as nações pagãs. Aquilo era algo estranho, ver Deus olhando também para os pagãos. E aí ele diz assim: para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordam as palavras dos profetas. Quando ele vai citar a profecia e os profetas, ele está se referindo o quê? A conversão pagã. E Deus também olhando para os pagãos. Não tem nada de templo de Jerusalém aqui, gente. E ele continua dizendo: como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo ou a tenda de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas. Ora, se essa profecia tivesse se referindo ao templo de Jerusalém e também Tiago tivesse usando isso para aquele momento do concílio, o templo não deveria estar de pé. Mas naquele momento o templo ainda estava lá em Jerusalém, no mesmo local, da mesma maneira, tá? E ele fala aqui, ó, reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu. Algo que já tinha caído, que não existia mais, o templo existia. E reedificarei as suas ruínas e levantarei para o resto dos homens, e levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor. E todas as nações, prestem atenção mais uma vez aqui, e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome, assim fala o Senhor que faz estas coisas. Coisas que ele conheceu
desde a eternidade. Aí coloca aqui, né, que é do profeta Amós, essa profecia. E Tiago continua dizendo: por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus. O foco central aqui é a conversão dos pagãos, dos gentios. Nada tem a ver com o templo construído, destruído ou reconstruído. Tá? E terminando, Tiago diz: mas que se lhe escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Preste atenção, qual é o ponto central aqui? A conversão pagã. O que seria a reconstrução do tabernáculo? Essa reconstrução do tabernáculo ou da tenda de Davi? Seria exatamente a nova aliança, incluindo os povos pagãos. Isso seria a reconstrução. Porque a gente tem que ver agora a tipologia histórica. Aqui sim tem uma tipologia. O profeta Amós, ele profetizou para um reino dividido, no qual nos tempos de Davi era apenas um reino. Tá? Antes de Davi, como estava o reino de Israel? Também dividido. Né? Antes de Davi e do rei Saul, era o tempo dos juízes. O reino estava todo dividido. Era um reino no qual o próprio livro diz: cada um por si, Deus para todos. E Davi consegue, Saul não consegue isso, mas Davi consegue unificar todo o reino. E depois de Davi, Salomão, né? Salomão e os seus filhos conseguem dividir o reino de novo. Então está falando da união de um povo apenas. Quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Sião, o tabernáculo de Moisés se encontrava em Siló. Então ele traz a Arca da Aliança, mas o tabernáculo, desde o momento em que Josué entra em Canaã, né, consegue ali, depois da batalha em Jericó, conquistar Canaã, a arca ficou em Siló. E o que Davi fez? Ele transfere a Arca da Aliança, né, da tenda de Moisés para a tenda de Davi. Então passou a existir duas tendas, uma de Moisés em Siló e a de Davi lá no Monte Sião. Nessa época Davi existia dois tabernáculos, um em Siló e o outro em Sião. Isso fazia referência tipológica, tá? As duas alianças, a antiga e a nova aliança. Por isso que Tiago usa a profecia de Amós exatamente para falar da antiga aliança e a nova aliança e faz uma tipologia com a questão do tabernáculo de Davi. Ou seja, o tabernáculo de Moisés, quando ainda existia esse tabernáculo, o reino estava meio que dividido. Quando passou a existir o tabernáculo de Davi, e depois de um tempo, na verdade, esse tabernáculo de Moisés foi destruído, tá, gente? Teve a unificação da nação de novo, e depois que caiu o tabernáculo de Davi, isso do modo espiritual, novamente a divisão do reino de Israel. Trazendo, né, agora para o Novo Testamento, fazendo uma tipologia, isso significa a nova aliança, que iria o quê? Unificar todos os povos. Agora, os pagãos também iriam se converter e passariam a ser também o povo de Deus. Tanto que o foco central aqui é as nações pagãs. E Tiago usa a profecia de Amós exatamente para se referir às nações pagãs que agora faziam parte da nova aliança e da igreja, tá? A reconstrução desse tabernáculo de Davi que havia caído nada mais era do que a própria igreja, unificando todos os povos do mundo num povo só, tá bom, gente? Tem nada de reconstrução de templo de Jerusalém, até porque nessa época o templo ainda estava de pé e em pleno vapor. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.